Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus para você que me ouve, que me assiste. É com muita alegria que eu venho gravar esse vídeo hoje, porque eu vou falar nesse vídeo de um tema que incendeia o meu coração. Esse tema é missões. Desde o início da minha conversão, esse é um tema que Jesus sempre atraiu o meu coração, e ao longo dos anos isso só foi se intensificando à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento e mais proximidade e intimidade com a palavra de Deus e com a pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo que habita em nós. Aos meus 14 anos de idade foi a primeira vez que o Senhor me entregou uma promessa dizendo que Ele me levaria aos 4 cantos dessa terra. E se eu me emocionar, você não liga não, porque é muito lindo, sabe? Quando Deus fala com a gente. E os anos foram se passando, passou pela minha cabeça muitas possibilidades de como essa promessa seria feita. Por todos os momentos de dificuldade que eu já passei na minha vida, eu nunca deixei de acreditar que um dia essa promessa se cumpriria. Foi isso que sempre me sustentou na minha fé. Mesmo nos anos em que eu estive distante, porque o Senhor permitiu alguns processos na minha vida, mas isso a gente pode trazer como testemunho num outro vídeo. Mas o que sempre me sustentou e me trouxe de volta foi crer que Ele cumpriria essa promessa. E quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, há cerca de 4 anos e meio atrás, eu tinha certeza que era o início do cumprimento dessa promessa. E de alguns meses para cá, principalmente, esse tema ele vem queimando no meu coração. E nos últimos dias, o Senhor tem me impelido a me dedicar e a estudar ainda mais do que já é habitual meu de estudar sobre o tema. E eu gostaria de compartilhar. O Senhor moveu no meu coração que isso não deveria ficar somente no que Ele tem ministrado dentro de mim, mas se Ele colocou isso dentro de mim e me fez ter contatos com tantos outros irmãos que vivem mergulhado nesse mundo missionário, é porque cada vez mais vidas precisam ser incendiadas com a chama missionária. A Ariadna de Oliveira, missionária, que eu tenho muito carinho pela vida dela, a qual os vídeos têm impactado o meu coração, ela fala assim que a ferida do amor pelas almas tem que ferir o nosso coração. Então eu gostaria de falar sobre missões. E nesse primeiro vídeo eu quero trazer aqui uma visão geral sobre o ranking mundial dos países em que são mais difíceis de pregar o evangelho. Já há muitos anos eu sigo o trabalho da Missões Portas Abertas. Recentemente eu conheci o trabalho da missão One Mission. E isso foi algo que eu sempre procurei estudar. E hoje, especificamente, o Senhor me moveu a fazer uma pesquisa mais apurada a respeito desse tema. E não tem como a gente falar de missões sem a gente passar pela igreja perseguida, a igreja sofredora dos nossos irmãos que padecem por pregar o evangelho e os nossos irmãos que sofrem perseguição simplesmente por ser cristão. Nós que estamos aqui do lado ocidental, no Brasil, nos Estados Unidos e nos países que não sofrem um nível tão acirrado de perseguição, muitas das vezes a gente não dá a devida atenção que esse tema merece. A gente muitas das vezes até negligencia a nossa forma de servir a Deus, porque a gente está acostumado com tanta facilidade que a gente não entende o quanto é precioso ter a liberdade de servir a Deus
e poder pregar sem sofrer retaliações. Porque às vezes a gente posta alguma coisa nas redes sociais, alguém vai lá e comenta, a gente já acha que aquilo, nossa, eu tô sendo perseguido, porque esquerda, direita, e enfim, blá, blá, blá. Só que eu vou te falar uma coisa, meu querido, minha querida, isso não é perseguição. Vem comigo nesse vídeo e nos próximos que eu pretendo gravar em nome de Jesus, para você entender o que é perseguição de verdade, para você valorizar um pouco mais a liberdade que você tem e quiçá que essa é a minha oração, que o Espírito Santo fira o seu coração com a ferida de amor pelas almas, para que você passe a amar a missão pelo qual é a razão da existência da igreja na terra, que são almas. Amém? Então eu quero nesse primeiro vídeo trazer uma visão geral dos dados estatísticos de como está o ranking mundial na lista de perseguição dos países onde a fé cristã é mais perseguida. E nos próximos vídeos eu pretendo trazer em cada vídeo um país em foco, onde a gente vai explicar um pouco sobre a situação do país, como é ser cristão lá e como ajudar obras missionárias nesse país. Porque a gente cresce principalmente na Assembleia de Deus ouvindo que missões a gente faz com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Orar, na verdade, deve ser a tarefa de todos e isso não deveria nem ser questionado. Muitas das vezes você não vai conseguir ir, mas você pode apoiar a causa de um missionário que está lá, fazendo aquilo que muitas das vezes a gente não faz, mas ele está lá, cumprindo esse ID. Então, se você já foi impelido a começar a ajudar a obra missionária com recursos materiais, já é um grande avanço, já é um grande início. Então, antes da gente entrar propriamente, eu quero ler aqui 4 versículos para a gente nortear essa sequência de vídeos missionários. O primeiro texto, ele está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O segundo texto, ele está em Mateus 24, 14, onde o próprio Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O terceiro versículo está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11, e os versículos 25 e 26, que dizem assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E o último, não menos importante, e o mais conhecido, talvez, de todos os versículos com base de obra missionária, está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não vou ministrar sobre esses versículos, porque eu só quero trazer eles aqui como base, mas eu quero trazer o foco para Mateus 24, 14, que é: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Você quer apressar a volta do Senhor Jesus Cristo? Pregue o evangelho. Ainda existem muitos locais que nem sequer sabem da existência de um Salvador. Por mais extrema que seja a perseguição e a rigidez em alguns desses países para que chegue o evangelho, há a possibilidade de chegar. Nós temos irmãos e irmãs pelo mundo que não têm a sua vida por preciosa, mas estão gastando a sua vida em prol do reino, e que mesmo que o preço deles seja a morte física,
como Jesus disse em João 11, 25, 26, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, porque não sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que eu quero começar falando aqui? Segundo a missão Portas Abertas, o site da missão Portas Abertas, eles têm uma lista mundial de perseguição que é chamada de LMP, que já há 30 anos ela mensura o nível de perseguição nos países. E com os dados mais atuais, que são do ano passado, de 2023, nós temos as informações que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição. É cerca de 2 vezes a soma da população brasileira, para você ter uma ideia. E desses 365 milhões de cristãos perseguidos pelo mundo afora, a equivalência é de 1 a cada 7 cristãos são perseguidos. Desses 1 a cada 7, na África é 1 a cada 5 cristãos que são perseguidos. Na Ásia, 2 a cada 5 cristãos são perseguidos. E na América Latina, que não parece ser um lugar ao conhecimento leigo de ter perseguição, 1 a cada 16 cristãos são perseguidos. Em outros vídeos eu vou trazer alguns países da América Latina que, infelizmente, do último ano para cá, subiram absurdamente no ranking de perseguição. Como é feita essa classificação para a lista de perseguição? É de acordo com um questionário que ele vai avaliar os índices de perseguições e as pontuações, elas são de 0 a 100. Então, eles têm um questionário próprio que eles fazem uma avaliação de fatores que são considerados perseguição e pontua-se de 0 a 100. São considerados países de perseguição extrema aqueles que pontuam entre 81 a 100 pontos nessa escala. E os que pontuam de 61 a 80 pontos são consideradas perseguição severa. Essa lista mundial de perseguição, a LMP, ela compreende os 50 primeiros países que, após avaliados, eles apresentam esses níveis de perseguição extrema e severa. Então, todos esses 50 países que compõem essa lista, eles estão de severo a extremo. Os 13 primeiros, países são considerados de perseguição extrema. Do 14º até o 50º são considerados perseguição severa. Os países que estão acima de 41 pontos, porém abaixo de 60 pontos, eles não compõem essa lista de perseguição mundial, mas eles estão inseridos numa lista de países em observação, porque ao longo desses 30 anos que eles fazem essa avaliação, alguns países que estavam apenas na lista de observação subiram, infelizmente, para a lista de perseguição. Então, existe uma lista também de países em observação, onde acima de 41 pontos eles já começam a ser observados os seus índices de perseguição que podem ser crescentes. Os que estão abaixo desses 40 pontos são países que são considerados de perseguição relevante, porém eles estão apenas em uma linha de monitoramento. Eles não compõem nenhuma dessas duas listas. Como eu disse no início, esse ranking ele já avalia os países há 30 anos, sendo que a primeira lista mundial de perseguição aconteceu em 1993. A seguir, eu quero trazer para vocês alguns itens que compõem esse questionário avaliativo, né? Que você pode estar se perguntando, mas o que será que eles levam em consideração, né?
quais os números que eles trabalham para trazer essa avaliação. E só reforçando que os dados que eu vou falar a seguir, eles são dados de um ano compreendidos entre outubro de 2022 a setembro de 2023. Ou seja, são os mais recentes, os mais atuais. Então, um dos fatores que eles consideram para a avaliação do índice de perseguição é o número de cristãos mortos. No geral, no mundo, desse último ano, foram mortos 4.998 cristãos, simplesmente por professar a fé em Jesus Cristo. Desses 4.998 cristãos mortos pelo mundo, a Nigéria é considerada o país mais mortal, compreendendo 82% desses casos. A República Democrática do Congo, conhecida como RDC, ela aparece em segundo lugar, apresentando 261 mortes nesse último ano. E a Índia, em terceiro lugar, apesar dela ser considerada, e isso é uma coisa que eu não sabia, eu fui aprender também, a maior democracia do mundo, devido à variedade de deuses que ela apresenta, ela traz no terceiro lugar o número de 160 mortos cristãos no último ano. Os maiores responsáveis pelos assassinatos nos países africanos, desses dois que nós citamos, são os extremistas islâmicos e na Índia, os radicais hindus. Outro fator que compreende a avaliação dessa lista são os ataques às igrejas e prédios que são administrados por ela, incluindo escolas e hospitais. Ou seja a igreja ou qualquer instituição que a igreja administre, sofrem ataques, entra nessa lista, e o total mundial foi de 14.766 instituições e igrejas atacadas. Veja só, de 2.110 casos que aconteceram em 2022, foi para 14.766 em 2023. Foi um aumento de 600% em apenas um ano. Esses ataques, eles compreendem tanto fechamentos de igrejas, como incêndios, saqueamentos e outros afins que incluem as outras instituições. Esse número crescente se deu principalmente pelo fechamento de igrejas nesse último ano, e os países em foco com maior número de ataques são a Nigéria, a Índia, a Nicarágua, a Etiópia e a China, sendo que a China compreende 68% dos casos. Cerca de 10.000 igrejas foram fechadas violentamente, instituídos pelo governo. Na Índia, foram as multidões violentas que destruíram as igrejas. O ano passado, em apenas 36 horas de conflito que teve na Índia, de combate contra os cristãos, 249 igrejas foram destruídas em Manipur, que é considerado o maior estado cristão do país. Outro item considerado são os presos sem julgamentos, aqueles que são considerados criminosos por serem cristãos e não passam nem por um julgamento, eles vão direto para o cárcere. Foram um total de 4.125 cristãos pelo mundo todo, sendo que o primeiro lugar está na Índia, com 2.332 cristãos presos sem julgamentos, ou seja, mais do que a metade desse número mundial foi só na Índia. E, em segundo lugar, a Eritreia, com 400 cristãos que foram presos não somente em cadeias e prisões comuns, mas também em containers, ou seja, largados à deriva no sol, dentro de um container, sem ar, sem nada, né? Podendo morrer até por inanição, sufocados, enfim. Eu não vou aqui
explicar muito cada item, porque eu quero trazer mais informações e para o nosso vídeo não ficar muito longo. Ele vai ficar maior do que os vídeos que eu costumo postar de devocional, mas é para que você tenha um acesso às informações. Sequestro. Sequestros de cristão que visam receber das instituições e lideranças locais valor financeiro e muitas das vezes recebem esse valor e não libertam. Os sequestrados muitas vezes são mortos mesmo após o pagamento dos resgates. Esses sequestros em nível mundial no último ano foi um número de 3.906 cristãos, sendo que em primeiro lugar dos casos foram na Nigéria, com 3.300 casos, ou seja, o número mundial foi de 3.906 e só na Nigéria 3.300. 84,5% dos casos foram na Nigéria. E depois o restante distribuído principalmente no Paquistão, na República Centro-Africana e na República Democrática do Congo. Outro fator que é avaliado como índice de perseguição é a violência sexual. 3.231 casos nesse último ano de violência sexual contra cristãos. Esse número, na verdade, ele pode ser ainda maior porque a maioria das vítimas mulheres, né, que a grande maioria dessas violências são sofridas por mulheres, elas escolhem se calar por medo de retaliação, vergonha e não exposição. Então, dos que foram registrados, 3.231, mas nós sabemos que esse número é maior, porque são muitas as vítimas que não se pronunciam. E a Nigéria, novamente aparecendo, compreende cerca de 1.000 desses casos, dos que foram registrados também. Outro índice que acontece são casamentos forçados com pessoas de outras religiões. Eles forçam as cristãs, as mulheres, a se casarem com homens de outras religiões, geralmente as predominantes dos países, na intenção de que elas se convertam a essa religião e sejam doutrinadas. Nesse último ano foram um total de 609 casos, sendo que 100 só no Paquistão. E, né, um dos índices que mais é visto em todos os países é o abuso físico, ou seja, a violência física e psicológica, o que inclui espancamentos e ameaças de morte. Olha só, um total de 42.849 casos no mundo todo, o que deu um up de mais 45,7% de casos em relação ao ano de 2022. Então, em um ano apenas, houve uma crescente de mais de 45% de casos de espancamentos, ameaças de morte, torturas físicas e psicológicas. Todos os países, sem exceção, abrangem esse item. Porém, 91% dos casos estão compreendidos nos 12 primeiros colocados da lista mundial de perseguição, que são aqueles de perseguição extrema. E a Nigéria, o Paquistão e a Índia estão empatados, sendo 10.000 casos em cada um. Outro tipo de perseguição são os ataques a casas e negócios. Você tem lá uma vendinha e só porque você é cristão, eles acham que eles têm que atacar a sua loja, te saquear, incendiar a tua casa, só porque sabe que ali mora um cristão. Foi um total de 27.171 casos nesse último ano. E o último item que eu quero trazer aqui para vocês são aqueles que são forçados a fugir de casa e ou do país. Foram um total de 295.120 casos mundiais ao longo do último ano,
e isso compreendeu um aumento de mais de 120% em relação ao ano de 2022. A gente vê que são números que infelizmente estão crescendo cada vez mais. Desse item, muitos que saem de casa são obrigados a sair de casa, porque, como eu disse no item anterior, sabe que ali mora um cristão e ataca a casa, então eles são forçados a sair para não morar naquela vila mais, naquela região. Eles vivem ao relento, perambulando sem rumo. Muitos vão para florestas, regiões montanhosas e são privados até das suas necessidades básicas, perdendo a sua própria casa, sua própria moradia, só porque são cristãos. A Nigéria e o Mianmar, eles compreendem 70% dos casos dessas pessoas que são forçadas a saírem de casa, sendo cerca de 100 mil casos em cada um desses países. E dos que são obrigados especificamente a sair do país, porque não tem condição mais de morar ali, 16.404 casos no último ano, sendo que 61% desses casos se concentram em Mianmar. E vale lembrar que todas essas informações que eu tô trazendo aqui, eles são índices que se aplicam às pessoas que são perseguidas simplesmente porque elas são cristãs. A gente não tá falando aqui de pessoas que estão saindo pelas ruas proclamando, tentando evangelizar, doutrinar outras pessoas, porque muitas pessoas que ouvem esse tipo de conteúdo, principalmente os que não são cristãos, eles, sem conhecimento, eles falam assim, mas isso aí é para esses crentes aprender a respeitar a religião dos outros. Só que o que eu quero te dizer é que esses números que eu trouxe aqui não são de pessoas que estão nas ruas pregando. Não são de pessoas que estão nas redes sociais pregando, que estão, como eles dizem, desrespeitando as demais religiões. São de pessoas que sofrem todos esses ataques simplesmente pela existência deles e pela fé que eles professam em Jesus Cristo. Eu sei que naquela casa mora alguém que é crente, então eu vou colocar fogo naquela casa. Entendeu? Aquela moça que tá saindo da escola, ela é cristã, ou o pai dela é cristão, não é nem ela. Então eu vou violentar ela sexualmente, eu vou abusar dela. Ela merece ser abusada, porque ela ou alguém da família é cristão. As igrejas, os países que têm as igrejas públicas, porque muitos são secretos, têm os seus horários de culto nas suas reuniões particulares sem interferir na vida de ninguém. E os extremistas chegam e colocam fogo naquela igreja, bombardeia, atira, né, faz um tiroteio e matam essas pessoas. Chega na casa da pessoa e vê que lá tem uma Bíblia. Então você vai ter que morrer por causa disso. É esse nível que eu tô trazendo para você que me ouve, seja você cristão ou não, para você entender de qual nível de perseguição eu tô trazendo para você. Então, nesse primeiro vídeo, eu quis trazer os números, os índices de uma maneira geral, tá? Porque se você for pesquisar mais a fundo, a gente consegue trazer muito mais informação. Mas eu não quero te cansar. O próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar do país que lidera o ranking mundial, já há 20 anos consecutivos de perseguição extrema, que é a Coreia do Norte. Então, se esse é um assunto que te interessa, que toca no seu coração, ou se você de repente fala, Patrícia, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que eu quero saber um pouco mais, seja você que está sentindo Deus te chamar, ou você que não faz ideia do que seja, eu te convido a assistir os próximos vídeos, porque daqui para frente eu vou trazer um país em foco, para que a gente saiba o que acontece, sobre o que orar e possibilidades de ajudar. Amém? Então, que você possa assistir esse vídeo, compartilhar com o máximo de número de pessoas possíveis, porque o foco desses vídeos que eu tenho gravado, principalmente dessa série missionária, e da criação desse canal que eu fiz no YouTube, não é para minha promoção pessoal. É para a promoção de Jesus Cristo. É para ser útil para o reino. E se você for despertado pelo Senhor através de um desses vídeos,
que você também possa compartilhar com outras pessoas. Amém? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.